Vitória do Barção, meus amigos. Olha só quem está de volta aqui pra comentar sobre esse joguinho do Barcelona nesse domingão aí tranquilo. Como é que tá sendo o domingo de vocês? Tá sendo um domingo tranquilo? Você vai pra farra? Como é que é? Comenta aí que eu quero saber. Bom, pro torcedor do Barcelona, vitória. 3-1 em cima do Elche, uma vitória que assim, num jogo, ou melhor dizendo, né, que o Barcelona precisava dar algumas respostas, precisava dar algumas alternativas, alguma coisa ele tinha que mostrar nesse jogo. Bom, ele mostrou algumas coisas positivas e negativas, né, infelizmente. A média de gols sofridos do Barça continua top, 1 gol sofrido por jogo, parabéns Barção, joga demais. 8 jogos seguidos tomando gol, incrível. Pelo menos 8 jogos seguidos marcando gols também, né? Isso é uma coisa que tem que ser pontuado, não no volume de gols comparável à temporada passada, mas gols, né? Enfim, rapaziada, foi um 3-1 do Barcelona numa história um pouco, assim, curiosa. Os 2 gols primários do Barcelona saem em jogadas não idênticas, mas, tipo, igualmente semelhantes, podemos dizer assim. Igualmente semelhantes é foda, essa frase não tem o menor sentido. Semelhantes, que é no erro individual da saída de bola do Elche. Assim, teve azar por parte do Elche nas 2 jogadas? Teve, principalmente no segundo gol. O camarada, ele intercepta um lançamento, né, uma bola no alto assim, ele domina e escorrega, aí o Firmino dispara que nem uma flecha, isso no segundo gol, tá? Disparando que nem uma flecha, ele pega com a defesa toda aberta e deixa o Ferran Torres ali debaixo do gol só para empurrar a bola. E no primeiro gol, o camarada, o zagueiro ali pela direita do Elche, erra a saída de bola, o Baldé recupera, sai cavucando todo mundo e deixa o Lamine na cara do gol. Lamine muito bem, calmamente tira o defensor e chapa. Ou seja, o Barcelona não criou seus gols. Ele aproveitou muito bem erros individuais do Elche. Antes desses gols, a sensação que eu tinha olhando o Barcelona jogando é que era uma espécie de bando. Tudo bem que o Lamine começou a jogar bem ali e tudo mais, sem a presença do Pedro, o Barcelona perde muito sentido do jogo, né? Ele perde controle e ele perde ditação de ritmo. Tudo bem que o De Jong é um absurdo de jogador também. Só que ele ficou muito sobrecarregado por isso, porque tanto o Firmino quanto o Casador não são jogadores para ajudar a dar ritmo ao jogo. Então o De Jong tinha que fazer isso sozinho. E fazendo isso sozinho ele teve muitas dificuldades, obviamente. Mas conseguiu, né? Conseguiu em alguma coisa dar um controle pro Barcelona hoje. Porque o primeiro tempo realmente o Elche tava muito em cima, marcando pressão. Tava complicado. E isso tá sendo uma tônica desse Barcelona. Qualquer time que pressiona alto o Barcelona tá incomodando. Tá? A saída de bola não tá legal. O Barcelona anda tendo pouco controle. É um time que tá preferindo mais correr do que construir correndo, sabe? Temporada passada, de novo comparando, o Barcelona marcava gols como? De todos os jeitos. Ele marcava pressionando, ele marcava construindo desde lá de trás, ele marcava em bolas paradas, ele marcava de todo jeito. Esse Barcelona não. Esse Barcelona não consegue ter o controle do jogo. Os gols que ele mais vem marcando é marcando em pressões e erros dos adversários por causa das pressões, beleza? Bola parada, algum gol ali ou outro o Barcelona consegue explorar ainda, mas em geral nem tanto, né? Nunca foi um forte do Barcelona. Mas no geral, o nosso único mecanismo bom de gols ultimamente tá sendo esse, tá ligado? Pressionar o adversário e tal, recuperar uma bola ali e fazer o gol. Eu sinto um pouco de saudade de ver alguns gols do Barcelona onde ele consegue quebrar totalmente a marcação-pressão dos adversários. Você não vê o Barcelona fazendo gols assim. Temporada passada você via, tá ligado? Com as saídas de bola de Inigo Martínez, de Cubarsí, ali o Pedro e De Jong, obviamente, faziam toda a rotação pra sair jogando. E pegava Lamine e Rafinha sempre em flechas muito boas. Mas, com a ausência de jogadores, com a queda física de alguns jogadores, e também técnica por parte de alguns também, eu acho que dificulta o Barcelona fazer gols de mais formas diferentes, né? Então é por isso que esses 2 gols que o Barcelona fez no primeiro tempo não me iludiu tanto não, sabe? Não tirou a minha visão daquilo que eu já tava enxergando como um problema, que é essa falta de controle com um time como o Elche, tá ligado? Se o Barcelona não tava conseguindo ter totalmente o controle das ações contra o Elche, cara, vai ter contra quem assim, sabe?
Tudo bem, de novo, entendendo o contexto que tá com vários lesionados. Hoje voltou o Dani Olmo, por exemplo, que eu até acho que entrou bem nessa partida. Eu acho que de tanto apanhar aqui de mim, cara, que eu tava xingando o Dani Olmo, era brincadeira. Ele finalmente entrou numa partida e entrou bem, conseguiu dar continuidade ao jogo, conseguiu dar os seus dribles ali e tudo mais. Faltou um pouco mais de incisividade ofensiva, mas entrou melhor do que os últimos tempos antes da lesão. Então, sobre o jogo, o resumo é esse no primeiro tempo. No segundo, o Barcelona tem um pouco mais de controle. O Elche começa forte, começa metendo bola na trave. A gente acaba tomando o gol do Rafa Mir, né? Numa jogada ali, um lançamento, pegando a defesa alta do Barcelona. Os nossos gols são todos assim, a maioria, né? A bola lançada lá na puta que pariu, alguém corre e chapa. Foi um puta golaço, inclusive, porque a bola curva por trás do Araújo e por trás do Chesney. Tipo, na câmera ela até sai do gol e volta pro gol, uma curva bizarra que o Rafa Mir botou na bola e diminui pra 2-1. No segundo tempo, o Barcelona, eu acho que ele melhora um pouco o controle. Eu acho que o Elche cansa também, não consegue manter mais aquela pressão, então o Barcelona acaba encontrando mais espaços. Aí, o Cazador, por exemplo, que tava muito mal, eu senti ele mal no primeiro tempo, ele melhora muito no segundo. O De Jong tem mais espaço pra controlar o jogo, tá ligado? O Rashford começa a aparecer um pouco melhor na partida, porque no primeiro tempo ele basicamente só foi usado pra correr, mal tocou na bola. No segundo tempo, sim, ele consegue participar mais do jogo e faz um belíssimo gol num belíssimo passe. O lançamento do Cazador, que melhorou na partida, para o Firmino, que fez uma baita partida também. Acho que foi cansando com o tempo e por isso ele foi decaindo no nível. Ele lança a bola pro Rashford, uma bolaça, uma chapada, assim, uma folha seca absurda. O Rashford domina, dá uma gingada, corta e dá uma paulada sem precedentes com a perna esquerda pra fazer o 3-1 e o gol que basicamente mataria o jogo. E ficou nessa, né? Um jogo meio modorrento e tal. A história do jogo acabou por aí. O Elche não ofereceu mais grandes perigos assim pro Barcelona. O Barcelona também não conseguiu aproveitar as chances que teve ali. O Lamine perdeu um gol assim, que o Ferran dá pra ele, tá ligado? De frente pro gol e tá mandando pra lua, um bagulho meio bizarro. Mas no geral não teve muitas outras coisas não. Lewandowski voltou, Dani Olmo voltou de lesão. São reforços muito positivos para o Barcelona, que se jogarem o que podem, ainda podem ajudar o time. Firmino mais uma vez bem. E aqui a gente começa a pontuar os individuais da parada. Tô meio gripado, galera. Minha garganta pode estar um pouco ruim, tá? Então vamos lá, vamos passar a régua aqui. Taticamente do Barcelona é aquilo. Eu achei o time ainda com muitos problemas. Assim, eu achei o time ainda um pouco não compacto. Eu senti o time ainda não tá no melhor nível, tá ligado? Eu senti um time ainda bem mais ou menos. Na criação de jogada, na defesa, na pressão. Ainda sinto que tem que melhorar bastante coisa. Alguns jogadores têm que pressionar melhor, tem que marcar melhor. Tá faltando coordenação, né? Porque a maioria ali não é titular. Quer dizer, alguns não são titulares ali, tá ligado? E tem a questão da zaga também ali, de saber quem que joga e quem não joga. Mas eu já vou chegar nesse ponto. Então, sobre a tática em relação ao Flick, eu acho que é isso. Individualmente, o que tem a ver com a tática, né? Porque se os jogadores estão mal individualmente, a técnica e o tático do time tende a piorar. Eu tenho alguns pontos. Eu vou começar primeiro falando dos jogadores que estavam bem hoje. Eu gostei do Araújo, tá? Hoje o Araújo estava bem. Apesar do gol que o Barcelona sofreu foi em cima dele, eu senti que ele poderia ter pressionado melhor e tal, poderia, mas eu acho que foi um pouco mais de azar do que qualquer coisa. Foi um baita chute do Rafa Mir, mas no geral ele acertou tudo. Até saída de bola o Araújo tava bem na calma pra saída de bola hoje, principalmente no segundo tempo, tá? No primeiro tava complicado mesmo, porque a pressão do Elche tava muito forte. Mas no segundo tempo, quando os caras cansaram, ele conseguiu mandar bem. E defendendo, ele tava bem. O Eric Garcia também tava bem mais uma vez, como zagueiro ali principal e tal. Gostei do Baldé, fez uma baita partida do Baldé. Foi aquele lateral que a gente espera que ele seja, né? Aquele lateral que apoia e que volta. Muito bom. Firmino, mais uma vez, dessa vez bem, né? Eu tinha achado que ele tinha ido um pouco mal no clássico, tá ligado? Porque eu achei ele um pouco fominha em algumas situações e tal. Hoje não. Hoje dá 2 assistências. Hoje ele foi um pouco mais garçom e tal. Foi um pouco mais incisivo. Na pressão, gostei. O Frenkie de Jong, um melhor ali, tá ligado? Pra controlar tudo o ritmo do jogo e tal. Basicamente o De Jong não joga mal mais. Faz muito tempo que o De Jong não joga mal, tá ligado? É um absurdo de jogador o Frenkie de Jong. O Cazador, achei mal no primeiro tempo, melhorou no segundo.
E de melhores ainda, cara, eu acho que é isso. O Rashford foi okzinho. O Ferran Torres, ok também, naquilo que ele tinha que fazer. O Chesney não foi muito exigido. E o Lamine Yamal fez hoje a melhor partida dele desde que ele voltou de lesão da pubalgia, né? Porque a pubalgia é uma questão ali que, né, mano, é quase que crônica. É uma coisa que você vai sarando com o tempo. O tempo é bem perto bem na virilha, no centro ali, tá ligado? É uma coisa que incomoda muito. Mas fez o melhor jogo, fez gol e tal, ali deu seus dribles alguns. Senti que ele caiu muito de nível físico mesmo no segundo tempo, muito. Provando que ele ainda precisa recuperar a melhor forma, tá ligado? Mas o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo, né? Parou por aí. E de todo mundo assim, galera, quem eu achei genuinamente mal foi o Koundé mais uma vez. Assim, todo mundo ou foi ok, ou começou mal, ou terminou ok, ou foi bem, tá ligado? Agora o Koundé não. O Koundé foi mal a partida inteira. Cara, o Koundé não conseguia matar muito, não conseguia desarmar bem. Não conseguia construir os ataques bem pela direita, não conseguia dialogar com o Lamine, muitas vezes. Errava passes bobo. Cara, o Rony, pobre do Rony, entrou no segundo tempo, no lugar do Lamine, procurando uma bolinha só pra ele jogar. Cara, ele tenta achar um Lewandowski, que é muito mais difícil o passe, ele erra o passe. Não sei o que tá acontecendo com o Koundé. Outra partida ruim do lateral francês, tá? Não sei o que o Flick vai fazer, não sei o que está acontecendo com ele, se ele tá com algum problema físico. Só sei que ele foi genuinamente mal hoje, de novo. Sobre quem entrou, o Rony teve poucos minutos, o Duro também, né? Os dois entraram juntos, mas, né? Deram seus salseirozinhos. Lewandowski ainda tá sem ritmo, né? Não conseguiu fazer muito também. E o Dani Olmo entrou bem, né? Eu gostei também da entrada do Gerard Martin, entrou bem também. Eu acho que de resto, do final, é isso, beleza? Vitória, 3 pontos, 5 pontos atrás do Real Madrid, segundo colocado. Temos que tirar essa diferença de 5 pontos. O Real Madrid não está tropeçando no campeonato espanhol. Só um time tirou pontos do Real Madrid até agora, que foi o Atlético de Madrid. Nem empatar, eles estão empatando. Então promete ser um campeonato espanhol muito complicado, que vamos ter que depender de uma queda do rival se quisermos ter chances de ser campeões. Sobre o próximo jogo do Barcelona, vai ser na Champions, se eu não estou enganado, né? Champions, essa semana tem Champions, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo, a gente vai enfrentar o Clube Bruges quarta-feira, fora de casa, às 5 da tarde, beleza? Trarei aqui os meus conteúdos para vocês, obviamente, diariamente, ou um dia sim, dia não, sempre aqui presente, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, se inscreva e até mais.